Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, boa noite Anne Correia, Rosane, boa noite, Silveira Ines, boa noite também, Maria P, boa noite. Zaira Brito, boa noite também. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao perfil. Hoje a gente tem um tema bem legal aí para tratar com vocês, né? Como distinguir os diferentes tipos de epilepsia. As pessoas têm, aliás, eu coloquei a caixinha de perguntas aí durante a semana e muitas perguntas, muitos comentários, muitas dúvidas. Então, obrigado a vocês aí que participam aí com a gente, tá? Eu vou pedir, antes da gente começar, sinalizem para mim se está tudo ok com o áudio. Deixa um joinha aqui se está tudo ok com o áudio para eu saber que o que eu estou falando aí está chegando até vocês, tá bom? Coloquem aí para mim, por favor, se está tudo bem, se estão me ouvindo bem, tá? E também eu vou pedir para vocês que peguem esse aviãozinho aqui e compartilhem com pelo menos 5 pessoas aí do perfil de vocês, para a gente trazer essas pessoas aqui para a live, tá? Para que a gente possa ter um número cada vez maior de pessoas aqui, aqui na live, tá? Estou chamando aqui o pessoal, pedir para vocês que chamem também. Vamos passar aí de 30 pessoas hoje aqui na live, tá bom? Nosso desafio de hoje, passarmos de 30 pessoas aqui nessa live. Então vamos convidar aí os amigos, os conhecidos, quem tiver interesse aí em aprender mais sobre epilepsias, né, os tipos de epilepsia, para participarem aqui da live aí com a gente, tá bom? Estamos aí com 10 pessoas, vamos trazer mais pelo menos 20 pessoas aqui para a live. Estou convidando aqui todo mundo do perfil aqui da FG Clínica para participar com a gente. Chama mais aqui, pronto, tá aí, ó. Já chamei. Pessoal, estão ouvindo bem? Tá tudo ok com o áudio? Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Dúvidas. Quem tiver dúvidas aqui sobre os tipos de epilepsia, sobre tratamento, diagnóstico, vão colocando aqui para eu poder estar discutindo aí com vocês, tá bom? Muitas pessoas aí com dúvidas que eu vi aí durante a semana. E nos próximos aí 30 minutos a gente vai falar bastante de como que faz para separar aí os tipos, né? Os tipos de epilepsia, tá bom? Então, vão colocando aqui as dúvidas de vocês para eu poder ir respondendo. De antemão também eu quero convidar todos vocês aí a curtirem, comentarem as postagens, se inscreverem no canal no YouTube, pessoal, se inscrevam, tá? Porque traz muita credibilidade para o canal, ajuda o canal a crescer. Nós já estamos chegando perto aí de 20 mil inscritos no canal. Então estamos com 19.481 inscritos. Então vamos chegar nos 20 mil aí para a gente poder finalizar esse mês aí. 20 mil inscritos aí até o final do mês que vem aí, tá? Pra gente bater essa meta aqui do canal. Então, vocês conhecerem alguém, divulguem o canal, participem aí, porque ajuda muito, muito, muito a trazer audiência pro canal e a gente ganhar relevância aí, né? Ao longo da nossa trajetória, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Teve uma pessoa que já perguntou aqui, a Anne Correia. Eu mandei um vídeo hoje porque não faço mais ideia que tipo é. Anne, você mandou o vídeo aqui pra mim. Olha aí, pessoal, estamos com 16 no canal. Vamos lá, pessoal, vamos convidar aí o pessoal pra gente passar de 30 hoje aqui na live, tá? Vamos passar de 30 pessoas aqui na live. Essa live é muito importante hoje. As pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre os tipos de epilepsia, tá? A Assunção colocou com fé em Deus sempre. A Rosane Balado colocou aqui. Se puder explicar por que a focal tem como fazer cirurgia, gostaria de saber. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui só selecionando as perguntas para vocês, tá? Então, a dona Rosane já colocou aqui
a questão da epilepsia focal. A AC Modas Santos, seja bem-vinda. Ah, pessoal, outra coisa, quem não segue aqui o perfil, eu vou pedir para seguir, tá bom? Sigam o perfil aqui, pessoal. Compartilhe o perfil para a gente chegar a 5.000 aqui, seguidores aqui no perfil aí, até o final do mês que vem. A gente está com 4.600, faltam mais 400 aí para a gente chegar aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, dúvidas sobre os tipos de epilepsia, vamos lá. Bom, a dona Rosane colocou aqui, se puder explicar por que a crise focal tem como fazer cirurgia, eu gostaria de saber. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, olha. Crise focal. O que isso significa, né? Quando alguém fala uma crise focal? Significa que existe uma área específica do cérebro, tá? Vou até pegar aqui. Existe uma área específica do cérebro que desencadeia a crise. Eu vou pegar uma figura aqui bem legal para mostrar aqui para vocês, que eu acho que vai ajudar bastante aqui a diferença. Olha, vou colocar aqui um pouquinho aqui, um segundinho, e vamos lá. A gente já vai mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Estão vendo aqui? Então, olha aqui, ó. Epilepsia, isso aqui é uma epilepsia focal, é um caso clássico. Então, aqui o cérebro em cinza, tá? O cérebro está em cinza aqui, ó. E o foco da crise está aqui em roxo. Então, na epilepsia focal, pessoal, existe um foco, existe uma região específica do cérebro que está causando essa epilepsia, que está dando as crises, tá? E dependendo dessa região, desse foco, dependendo dela, o que a gente observa é que a pessoa vai ter uma determinada manifestação clínica. Por exemplo, se a área afetada é a área que controla o movimento do braço direito, então a pessoa vai ter uma alteração no movimento do braço direito dela. Se a área afetada é o que controla o movimento da perna esquerda, então a pessoa vai ter uma alteração na perna esquerda dela, tá? Se a área afetada é a área que controla a visão, a pessoa vai ter algumas alterações na visão. Por aí vai. Olha, pessoal, já estamos com 20 pessoas. Faltam mais 10 aí para a gente bater a nossa meta de 30 pessoas aqui na live. Vamos lá, pessoal. Eu já divulguei aqui para todo mundo. Divulguem para as pessoas do perfil aí de vocês, para a gente engajar o pessoal aqui, tá bom? Então, esse é um exemplo de uma epilepsia focal. A lesão pode ser aqui na parte mais de trás do cérebro, pode ser na parte mais da frente, pode ser na parte aqui do lado, enfim. Pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo, pode ser até dos dois lados, dependendo da causa. E esse aqui é o exemplo de uma epilepsia generalizada, olha. Então, vejam que na epilepsia generalizada, todo o cérebro, todos os dois lados são acometidos. Ou seja, não existe exatamente um foco, né? Mas existe um acometimento de todo o hemisfério cerebral. Então, isso já é um exemplo de uma epilepsia generalizada, tá bom, pessoal? E isso, claro, vai se refletir na forma como cada tipo de epilepsia se manifesta. Então, como eu falei para vocês, na epilepsia focal, né, a pessoa tem sintoma daquela região do cérebro que está sendo acometida. Já na epilepsia generalizada, o sintoma vai ser uma coisa mais global, né? A pessoa perde a consciência, cai no chão, fica se mordendo, fazendo xixi na roupa, fica se batendo. Muitas vezes pode ficar roxa, suando frio, né? Suando, enfim, tem vários tipos de manifestação aí. Uma coisa mais geral, né, da pessoa, tá? Ok? Entenderam aí, pessoal? Uma explicação bem simples e muito ilustrativa. Olha, pessoal, faltam 4 pessoas para a gente bater aí, 3 pessoas, aliás, para a gente bater a nossa meta aí de 30 pessoas aqui na live. Duas pessoas, vamos bater, vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar aí com todo mundo. A dona Edinalva está aqui, a Mari Ribeiro está aqui, a Edna Maria está aqui, a Anne Correia colocou aqui. No caso focal, mexe os membros. Isso. Então, Anne, depende exatamente.
30 pessoas, pessoal. Ó, 32, show de bola. Parabéns aí, viu, pessoal? Eu tô muito feliz aí com todos vocês. Vamos lá, olha, que legal. Batemos a nossa meta, estamos com 33 pessoas aqui na live. Show de bola aí. Parabéns aí a todos. Obrigado de coração, tá? E vamos lá, agora vamos continuar a nossa live aqui com mais de 30 pessoas aqui participando com a gente aí. Muito bom. Então, vejam, no caso, mexe o membro se a área afetada for aquela área, né? Aquela área que controla o movimento daquele membro, tá bom? Então, isso é uma epilepsia focal, pessoal. E muitas vezes vocês vão perceber que a epilepsia focal, a crise focal, ela não altera a consciência da pessoa. Então a pessoa fica acordada, ela fica normal, ela fala com você, ela... deixa eu ajeitar aqui que tá meio... Eu tinha meio encanado com essa questão aqui de... da coisa. Isso, agora sim. Então na epilepsia focal, muitas vezes a pessoa não perde a consciência, ela fica consciente. Ela fica acordada, ela fica conversando e muitas vezes o braço dela está mexendo. Só que isso é muito valioso para o médico. Por que é muito valioso? Porque através desse sintoma, pessoal, a gente consegue dizer com bastante segurança qual é a área do cérebro, que está sendo acometida. Então, a gente sabe que existe uma correlação entre o movimento de uma determinada parte do corpo, uma determinada função e uma determinada área aqui no cérebro. Então, quando a gente quando a gente vê uma pessoa tendo a crise e a gente vê qual a parte do corpo dela que está, digamos assim, mexendo, a gente consegue dizer com muito grau de certeza de que parte do cérebro que essa crise está vindo. Por isso que muitas vezes a gente pede para a pessoa filmar, né? Não para a pessoa que está tendo a crise, claro, porque ela não vai poder filmar, mas para o acompanhante dela. A gente pergunta, olha, se puder filma a crise, manda o vídeo para a gente ver, porque aí através disso a gente consegue determinar se é uma crise focal, se é uma crise generalizada, e se ela é focal, de que parte do cérebro, digamos assim, ela está vindo, tá bom, pessoal? Beleza? Veja se ficou claro aí. Quem tiver mais dúvidas, coloque aqui pra gente. A dona Mili Nogueira colocou aqui. Pessoal, estamos com mais de 30 pessoas aqui, vamos buscar os 40 agora, tá? Vamos continuar compartilhando aí, trazendo as pessoas pra cá, pra gente poder chegar nas 40 pessoas aqui na live, tá? Nogueira Mili. Quando a pessoa só tem crise dormindo, com convulsões bem fortes, vômito, ela é de qual tipo? Dona Mili, ela é uma crise generalizada. Geralmente, as crises que ocorrem durante o sono, elas costumam ser crises generalizadas, tá? Então, tem que ter muito cuidado com pessoas que têm crises dormindo. Porque como a pessoa está dormindo, ela não vai muitas vezes perceber que ela está tendo a crise. E às vezes a pessoa que está com ela também está dormindo. Então pode acontecer dela se afogar com a própria saliva, dela engolir o próprio vômito e acabar se afogando, tá bom, dona Mili? Felizmente, as crises que a pessoa dormindo não são muito mais comuns do que as que ocorrem durante o dia. Mas é sempre importante ter um cuidado e procurar o tratamento adequado, porque essas crises têm um risco, né? Um risco de fatalidade, tá? Que a gente até chama de morte súbita relacionada à epilepsia, que é a SUDEP, bem elevado aí, em detrimento dos outros tipos de crise, tá bom? Mas são crises generalizadas. Dona Aline Rodrigues está aqui também, seja bem-vinda. Alaci, boa noite, doutor. Boa noite, Alaci, seja bem-vinda também. A gente está discutindo aqui sobre os tipos de epilepsia, tá bom? A Assunção está falando que está gostando muito. Show de bola, obrigado, Assunção. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Dona Aline, boa noite. Pessoal que ainda não segue o perfil, eu vou pedir para seguir, tá bom? Isso, Matheus, batemos a meta aí de 30 pessoas aí. Estamos mantendo aí 28, 29, 31, 32. Vamos lá, pessoal. Obrigado aí pelo engajamento de vocês. Juliana Apóstolo está aqui também. Seja bem-vinda.
Grande amigo Dr. Rafael Brito está aqui também. Obrigado, Rafael, por estar presente aqui na live, tá? Vamos ver aqui a M. Maria Vitória, imagino. Tenho epilepsia causada por uma malformação no hipocampo. Tenho muita agonia com barulhos, qualquer tipo de barulho. Isso pode ser da epilepsia? Dona Maria Vitória, excelente pergunta sua, né? Espero que a senhora esteja sendo tratada adequadamente, que consiga ter o tratamento que a pessoa com epilepsia merece, tá? A resposta é: as crises que acontecem no hipocampo, tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês, que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês entenderem. Vocês já vão perceber aqui. Vou pegar uma foto aqui para mostrar aqui para vocês, tá? Só um segundinho. Você já vai entender. Olha, pessoal. Lá vamos nós de novo para a figura. Bem legal, pessoal. Vamos lá, olha. Então aqui, olha. Maria Vitória, presta atenção aqui no cérebro, ó. O lobo temporal, ele tá bem aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Esse aqui é o lobo temporal. O hipocampo tá bem aqui, ó. O hipocampo é essa região aqui, ó, que parece um gancho, né? Ele vai para frente e depois vem para trás. Isso aqui é o hipocampo, tá? De um lado e do outro. Então nós temos dois hipocampos aqui, o direito e o esquerdo. Repare que essa região, ela tá na porção da linha média, do meio aqui do cérebro. Por isso que ela chama mesial. A parte que controla a nossa audição, ela fica do lado aqui, ó, lateral. Ela fica nessa parte aqui do lobo temporal, de um lado e do outro, tá? Então, a pessoa que tem a doença, né, alteração no hipocampo, ela não costuma ter alteração relacionada ao barulho, tá? Então, é como se... por quê? Porque são regiões, anatomicamente, vamos falar assim, são regiões diferentes. No entanto, Dona Maria Vitória, eu acredito que seja Maria Vitória, pode acontecer casos em que a pessoa tem uma hipersensibilidade ao barulho, tá? E também isso pode ser devido aos remédios. Não sei quais são os remédios que a senhora toma, mas existem alguns remédios, tá, que podem desencadear um aumento de sensibilidade na pessoa ao barulho, tá? Então é importante saber disso, tá, Maria Vitória, para poder te ajudar da melhor forma possível, se isso é do remédio ou se é da própria condição, tá? Então precisaria entender um pouco melhor aí o seu caso para poder te responder. Mas de antemão eu digo assim que pode ser sim, tá? Anne Correia, meu bebê tem síndrome de West. Ele, quando dá crise, ele ri e se torce e levanta a perna esquerda e braços, às vezes só uma, às vezes os dois. Então, dona Anne, você mandou um vídeo para mim? Tá bom. Você mandou aqui no Instagram ou mandou por e-mail? Depois me diga que aí eu vou ver. Talvez eu não consiga ver agora, mas eu vou lhe dar um retorno. Dona Anne, a crise da síndrome de West, ela é uma crise que a gente chama de espasmo infantil. Ela é uma crise que ela dá como se fosse um susto. A pessoa tem né, a criança faz esse movimento, é como se quisesse abraçar. Ela pode mexer a perna, ela pode mexer o braço, ela pode entortar aqui a cabeça, né, o pescoço. Lembrando que isso continua sendo uma crise, tá? Muitas vezes os pais negligenciam isso. Não é o seu caso, tá, dona Anne? Mas muitas vezes os pais negligenciam achando que não é nada grave, mas é. Porque a síndrome de West, ela é uma epilepsia generalizada e ela prejudica o desenvolvimento da criança. Então, quando a gente recebe um paciente com síndrome de West, a nossa preocupação maior é em controlar as crises para que a criança possa se desenvolver da melhor forma possível. Ela precisa se desenvolver, precisa andar, precisa falar, precisa se expressar. Então, às vezes as crises não deixam a pessoa fazer isso. Então, a gente tem que ter bastante, ser bastante assertivo, né, no controle das crises, tá bom? Então, espero que seu bebê, se ele já tem o diagnóstico de síndrome de West,
é muito provável que isso que ele esteja tendo sejam crises, tá? Que é bem compatível. E também na síndrome de West tem uma alteração específica no eletroencefalograma que chama ipsarritmia. Tá? Ipsarritmia é um padrão bem característico. E o tratamento da síndrome de West envolve remédios, né? Envolve, às vezes, a terapia cetogênica, às vezes envolve o ACTH e outros hormônios corticoides, e também a cirurgia. Tá? Existe a cirurgia para a criança que tem síndrome de West, usualmente é a colocação do estimulador do nervo vago. Tá? Usualmente é esse o procedimento cirúrgico que é feito para as crianças, claro, quando devidamente indicado após uma avaliação, tá bom? Então, dona Anne, eu vou ver o vídeo e darei um retorno para a senhora lá no privado, tá bom? A Rosiana Vilhena coloca: meu filho tem crise convulsiva sempre do lado direito. Bom, dona Rosiana, então, se ele tem sempre do lado direito, ao que tudo indica, é uma crise focal, é uma epilepsia focal. Então, tem grande chance dele ter alguma alteração, alguma lesão do lado esquerdo do cérebro. Então, lembre-se sempre que o nosso comando ele é invertido, tá? O lado direito comanda o lado esquerdo e o lado esquerdo comanda o lado direito. Essa é uma informação muito valiosa aí, quando a pessoa tem essa separação assim bem nítida, tá? A Nogueira Mille: doutor, tenho uma dúvida. Quando a pessoa tem crise, é sempre necessário levar à emergência? Levando em consideração que na emergência a pessoa fica somente em observação sem medicação. Então, Nogueira, nós fizemos uma live aqui, eu não vou lembrar quando, né? Quando acionar a emergência, digamos assim. Acho que fomos até eu e o Dr. Igor Tagore que fizemos a live. E assim, usualmente as diretrizes mandam levar para a emergência se a crise dura mais do que 5 minutos. Tá? Se ela dura menos do que 5 minutos, em tese, né, deu e passou, a pessoa não precisa ser levada à emergência. Agora, se a crise dura mais do que 5 minutos, ou se fica dando uma crise atrás da outra, aí tem que ser levada à emergência, tá bom? Porque pode acontecer um quadro que a gente chama de estado de mal epilético, ou status epilético. E esse quadro é uma emergência neurológica e que precisa muitas vezes de remédio na veia para poder tirar, né? Precisa de medicamentos como diazepam, fenitoína, fenobarbital e outros para poder tirar a pessoa da crise, tá bom? A C Modas coloca: minha crise fiquei sem fala e entortou o rosto, mas fiquei consciente. Então, dona AC Moda Santos, foi uma crise focal. E se ficou sem fala, ela vem do lado esquerdo, porque é no lado esquerdo que está a nossa área da fala, né? A área do cérebro que controla a nossa fala, tá bom? A Ju Colombi: doutor, boa noite, minha primeira live sua. Obrigado, Ju, espero que você goste, participe aqui com a gente. E se você ainda não segue o perfil, siga, tá, pessoal? Para a gente trazer mais pessoas para cá para o perfil, para a gente poder estar levando esse conhecimento aí tão importante para muitas pessoas. O Matheus coloca aqui: a principal característica da minha epilepsia é aquela sensação de déjà vu. Tem como conter essa sensação ou algo que evite? Matheus, a epilepsia que se manifesta por déjà vu ou jamais vu, que é um outro tipo de sensação, ela usualmente vem do lobo temporal, tá? Esses sintomas, né, eles estão muito associados a crises do lobo temporal, tá? Vejam, pessoal, quando uma crise começa, ela vai até o final. O que você pode fazer, Matheus, é tentar manter a calma, porque a gente sabe que a ansiedade e o estresse podem, né, gerar crise, e fazer o seu tratamento da melhor forma possível, com medicamentos, tá? E se for epilepsia do lobo temporal, seria importante você fazer uma avaliação, porque na grande maioria das vezes que existe esse tipo de epilepsia, o tratamento é cirúrgico, tá? Inclusive com uma boa chance de cura ou de controle das crises com a cirurgia, tá? Se for esse o seu caso, claro, né?
Para isso precisa de uma avaliação criteriosa. Se você tiver interesse aí em conhecer o nosso trabalho, pode entrar em contato no direct, que a nossa equipe está pronta para te atender aí, para investigar, tá? Mas em linhas gerais, o que você pode fazer é manter a calma, tá? Porque a crise, pessoal, ela costuma ser autolimitada. O que é isso? Ela começa e ela mesma termina, sozinha, porque o cérebro desenvolve mecanismos para suprimir a crise, tá bom? Ok? Beleza, Matheus, obrigado. Nogueira Mili, tem algum dispositivo que possa nos alarmar que a pessoa vai ter uma crise? No meu caso é porque meu filho só tem dormindo. Nogueira, infelizmente ainda não tem, tá? Infelizmente ainda não temos. Eu vi que você fez essa pergunta lá na caixinha e eu deixei para responder aqui, tá? A gente ainda não tem, pelo menos assim, algo confiável que possa ser utilizado, que possa ser comercializado, tá? O mais importante aqui, dona Nogueira, é cuidar do seu filho para que ele não tenha mais crise. É fazer o tratamento, seja com remédio, seja com terapia cetogênica, seja com a CTH, seja com a cirurgia, com VNS, com o que for, ou seja, pode ser até com uma junção de tratamentos diferentes, tá? Canabidiol também é outra ferramenta que hoje existe, né, para algumas pessoas com epilepsia, enfim, para que ele não tenha, para que ele consiga controlar essas crises, tá? Ainda não temos um dispositivo que avise que a pessoa vai ter ou que está tendo a crise. É clínica mesmo, é observação, tá bom? Siqueira Stanley entrou. Siqueira, se você ainda não segue o perfil, peço que siga, seja bem-vindo. Aí a dona Luziene 3818. Boa noite, doutor Francinaldo. Quem tem epilepsia de difícil controle pode ter o comportamento alterado? Pode. Aliás, na grande maioria das vezes tem, tá, dona Luziene? Ou a pessoa é mais irritada, ou ela é mais deprimida, ou ela é mais acelerada, ou ela é mais desajeitada, entendeu? Pode sim. Ou ela não dorme direito, enfim, pode alterar totalmente o comportamento e também o humor da pessoa, tá bom? E também, você tem que pensar também, Luziene, que esse comportamento pode ser vindo do remédio que ela toma. Quem faz tratamento para epilepsia sabe que grande parte dos remédios usados para tratar a epilepsia, eles também são usados para tratar doenças psiquiátricas. Então, como Depaquene, a carbamazepina, né, e outros. Então, o que pode acontecer é que às vezes o remédio altera o comportamento também. Então, isso é algo que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, tem um medicamento específico, tá? Eu vou falar aqui, que ele está muito relacionado à alteração de comportamento. Ele chama levetiracetam, né? Levetiracetam. A gente tem que ter muito cuidado quando utiliza, porque às vezes o paciente entra em surto psicótico pelo uso do levetiracetam. Claro que o levetiracetam é um excelente medicamento, ele é utilizado, a gente utiliza na nossa prática diária, mas ele tem essa ressalva, ele pode alterar o comportamento da pessoa, tá bom? Aí a Assunção pergunta: quais são os danos que o açúcar pode prejudicar uma pessoa com epilepsia? Bom, existe um tipo específico de epilepsia, tá, dona Assunção, que está relacionada à ingestão de açúcar, tá? Desencadeada pelo açúcar. Existe esse tipo, tá? Então, na pessoa que tem essa sensibilidade, claro que se ela ingerir açúcar, e principalmente de forma exagerada, ela pode ter crise, tá? Tirando isso, em geral, não vai provocar nenhum tipo de alteração, tá? Aí, claro que tem que ter o cuidado aí com diabetes e tal, para não desenvolver por conta do uso excessivo de açúcar, tá? Aí a Anne Corrêa colocou que ele tinha cerca de 300 espasmos por mês e faz 6 meses que os espasmos da síndrome de West sumiu. Excelente, dona Anne, esse é o objetivo do tratamento, tá? Então, se sumiu aqueles espasmos, ótimo. Mas se ele está tendo ainda esses movimentos, tem que ver se não são os espasmos se manifestando de outra forma, tá? Mas eu vou ver o vídeo que a senhora mandou e vou ver como que a gente pode estar ajudando aí, tá bom? A dona Nogueira Mili: doutor, no caso, meu filho é epilético e ele tem espasmo muito forte
No caso, ele tem epilepsia e síndrome de West. Então, a síndrome de West, como eu falei, ela é um tipo específico de epilepsia que se caracteriza por espasmo associado ao atraso neuropsicomotor. Então, a criança vai ficando atrasada no desenvolvimento dela, e a alteração no eletroencefalograma chamado hipsarritmia, tá? Então é essa tríade que compõe a síndrome de West. Existem muitos outros tipos de epilepsia que podem se parecer com síndrome de West, mas que na verdade não são a síndrome de West, tá? Então, deixa eu só fazer uma aqui. Então, vai depender muito dessa caracterização, tá? Pode ser que sim, né? Eu não tenho como afirmar agora que ele tem a síndrome de West, porque teria que ter essa tríade, mas pode ser que pode ser que seja, né? Pode ser que seja, tá bom? Mandou a pergunta de hoje, ela mandou aqui, mandei o eletro também, ok, depois eu vou ver. A Silveira, minha filha tem uma atrás da outra, minha filha dá uma atrás da outra. Então, dona Silveira, precisa ver o caso da sua filha, né? Seria importante que ela passasse numa avaliação para controlar. Se ela está tendo uma crise atrás da outra, significa que o tratamento que ela está fazendo não está sendo eficaz. Aí precisa rever o tratamento para ver como que pode controlar essas crises dela, tá? Caso queira conhecer aí o nosso trabalho, pode entrar em contato com a gente no direct, que aí a gente vai poder ajudar aí a sua filha, tá bom, dona Silveira? A dona Noelza está aqui, a Noelza, nossa presidente aí da Associação Iluminando a Vida, e a mãe da Ana Carla. Obrigado, Noelza, pela presença. Deveras Oliveira, doutor, é normal pós-crise na emergência a criança ficar pós-ictal por horas após 3 doses de azepam? Sim. Não é normal, eu não vou dizer que é normal, né? Mas a palavra seria esperado que isso aconteça. Por quê? Porque tanto pela crise quanto pelo uso do remédio, né? O diazepam, ele dopa a pessoa, né? A pessoa fica sonolenta, demora um tempo para ele sair do corpo. Então isso tudo pode ficar assim durante horas aí no corpo da pessoa, tá? Teve uma pessoa aqui que me perguntou quantos tipos de epilepsia existem. Olha, atualmente, bom, que a gente conhece, vamos falar assim, tem mais de 50 tipos já descritos, tá? Mais de 50. Então, e provavelmente tem mais aí do que isso, né? Como eu falei, mais de 50 pode ser número maior, tá bom? São muitos tipos, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos ver aqui. A C. Modas Santos colocou: essa live está sendo muito importante para mim. Obrigado e continue com a gente aqui. Toda quarta-feira às 20 horas a gente tem uma live aqui. Às vezes sou eu que faço, às vezes eu trago um convidado. Aliás, eu vou ver já na próxima semana. Coloquem aqui para mim, pessoal. Quero ouvir de vocês. Qual tema vocês gostariam que a gente falasse na próxima semana, na próxima quarta? Pensando em epilepsia, pensando em cannabis, pensando em doença de Parkinson, pensando em Alzheimer, pensando em dor crônica, qualquer um desses, que é o que a gente trata aqui, né, na FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal, tá? Se vocês tiverem uma sugestão aí de tema, coloquem aqui que a gente vai providenciar para vocês, tá bom? Talvez eu faça uma live aí com a doutora Érica também, que é a neuropsicóloga que entrou lá para a equipe, então vou ver com ela também se ela tem disponibilidade, porque muitas crianças, né, precisam de um acompanhamento psicológico, precisam de uma avaliação neuropsicológica, e é importante vocês saberem que hoje lá na FG Clínica, atualmente a gente tem a doutora Érica, que trabalha lá com a gente, e que ela é neuropsicóloga, tá? Então, vamos ver aí, mas eu quero ouvir de vocês, tá? Doutor Ângelo Sampaio tá aqui, grande doutor Ângelo. Doutor Ângelo, preciso que você me responda lá pra gente ter aquela conversa lá sobre o programa de indicação, né? Aquela ideia que a gente está tendo lá para implantar lá na clínica, tá bom? Quando puder, só ver minha mensagem lá no WhatsApp,
mas eu já lhe agradeço desde já a colaboração aí que está sendo dado aí pra gente, tá bom? A Kelly colocou aqui: doutor, quando a criança no momento da crise não consegue enxergar e ouvir, fica com os lábios roxos e unhas, corpo mole e fosse desfalecendo aos poucos. Isso é uma crise generalizada, tá? Isso é uma crise generalizada, tá bom, dona Kelly? E precisa ser tratado com toda certeza para que a criança tenha... para que a crise dure pouco tempo e ela possa se recuperar, tá bom? Cláudia Gonçalves também está aqui. Repetindo aqui, pessoal, quem ainda não segue o perfil, vamos seguir e vamos compartilhar o perfil. Olha, passamos de 30, estamos aí com 35 pessoas na live, vamos ver se a gente chega aos 40. A gente já está chegando meio que no final da live, né? Normalmente eu programo a live para 30 minutos, 45 no máximo, mas tá muito legal aí o bate-papo hoje, estou gostando bastante, tá? A Nogueira Mili colocou aqui: doutor, por que na rede pública é difícil um esclarecimento assim? Muito obrigada pelas lives, você está ajudando e tirando muitas dúvidas. Olha, dona Nogueira, primeiramente eu que agradeço. A gente sabe que hoje as pessoas têm cada vez menos tempo disponível, então vocês pararem um pouco a rotina de vocês para estarem aqui, para a gente é um privilégio muito grande, tá? Eu é que agradeço a audiência de vocês aqui na live. Na rede pública, Nogueira, assim, difícil eu dizer, né? Mas a gente sabe as dificuldades que a rede pública tem, né? Falta de recursos, falta de equipamentos, sobrecarga de trabalho nos profissionais, uma série de limitações que muitas vezes impossibilitam o profissional de tirar esse tempo para fazer o que eu estou fazendo aqui. E eu também trabalho na rede pública, tá, pessoal? Trabalho aqui no Hospital Ofiloiola, aqui na cidade de Belém do Pará. Então, as dificuldades são muitas, né? Eu imagino que seja por aí, tá? Cauã Victor colocou: somos gratos por ter conhecido o doutor, o melhor, obrigado. Perfil aqui do Cauã, muito grato também. A Anne Corrêa colocou: levetiracetam é um veneno. Não foi isso que eu quis dizer, tá, dona Anne? Eu quis dizer que tem que ter só esse cuidado aí com a parte comportamental, mas ele é um excelente medicamento. Muitos pacientes ficam muito bem com levetiracetam. Mas como a gente sabe, em medicina não é matemática, né? Às vezes 2 mais 2 é 5, são 6, 7, 1, meio. Diferente da matemática, que as coisas são mais exatas, tá bom? Cada organismo é diferente. A Anne também perguntou que usou 3 meses, aumentou severamente as crises. Realmente pode acontecer, tá? E aí tem que tirar e trocar por outro medicamento, tá bom? Andréia Serrão tá aqui. Andréia, obrigado pela presença. A Kelly Blandes Frota colocou aqui: minha filha foi diagnosticada com epilepsia e TDAH e recentemente ela fez o exame tilt test e deu positivo. Tenho uma dúvida: a síncope vasovagal dela pode contribuir para a crise? Olha, Kelly, em tese sim, pode contribuir. Porque, queira ou não, na síncope há uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Então isso pode sim ser um fator desencadeante de crise, além, claro, do estresse que a síncope acaba provocando na pessoa, por conta de todo aquele mal-estar todo que ela provoca, tá? Então eu devo dizer que sim. Eu não sei se tem estudo correlacionando isso exatamente, mas a lógica, né, me diz que sim, que pode influenciar sim, tá? A Helenice Amorim entrou. Helenice Amorim: Gardenal pode gerar muito dano e afetar o emocional? Sim, dona Helenice, pode, tá? Gardenal pode, inclusive no homem, tanto no homem quanto na mulher, ele pode provocar uma redução da libido, né? Os pacientes queixam muito, principalmente os homens, uma diminuição do apetite sexual. Mas ele pode sim provocar alguns danos e afetar a parte emocional da pessoa, deixar o humor mais deprimido, tá? Assunção pergunta: carne de gado, carne de porco faz mal para nós epiléticos? Não, tá? Pelo menos não tem nenhum estudo. E nós tivemos uma live aqui com a doutora Aldenora, onde a gente falou de nutrição e alimentação e epilepsia. E a carne é um alimento muito saudável para todo mundo, né? Inclusive para quem tem epilepsia, tá bom? A dona Vânia Lucy colocou aqui: amo escutar e aprender, obrigado, fico muito feliz para estar aqui. A dona Ariane está aqui também, seja bem-vinda. Eliette,
quer que fale sobre Parkinson, então o tema da live Parkinson, tá? Dr. Ângelo Sampaio colocou aqui, obrigado, fica aguardando aí pra gente conversar. A dona Vânia Lúcia, eu quero o senhor em Recife. Ô, dona Vânia Lúcia, terra boa, né, Recife. Vamos ver. Se houver uma possibilidade, a gente está aqui com um plano de expansão da clínica e ir para alguns outros lugares. De repente, né, Recife pode ser um polo aí pra gente. Vamos deixar aqui com uma carta na manga, tá bom? Assunção colocou aqui, uma sugestão seria fibromialgia, Parkinson e outros termos, que Senhor ajudar, uma benção. Então Parkinson tá ganhando de 2-1, tá? Parkinson e fibromialgia, então vamos ver quem ganha mais aí. Ana Saraiva, boa noite, doutor. Tive um surto uns 15 dias atrás, algo que nunca havia acontecido. Dona Ana, vamos ver quando é que a senhora vai voltar comigo, né? Vamos ver aqui pra gente ver o que aconteceu aí com a senhora, tá bom? Deveras Oliveira coloca, próxima live seria muito bom falar de fibromialgia. Então, Parkinson e fibromialgia, tá 2-2, hein, pessoal? Vamos ver quem vai desempatar aqui. Vamos ver quem vai. Havia acontecido, pode ser da medicação. Mas a medicação que a senhora toma, dona Ana, é a lamotrigina, se eu não estou enganado. A lamotrigina não costuma provocar esse tipo de alteração, tá? S. Claudiane Gonçalves. Eu tenho 43 anos e descobri há 2 anos que tenho epilepsia do sono. Como pode isso, depois de adulta, que pode causar esse tipo de epilepsia? Então, dona Cláudia, a epilepsia do sono é uma entidade bem caracterizada de epilepsia que pode surgir em qualquer fase da vida da pessoa. E ela está relacionada aos ritmos que ocorrem no cérebro da pessoa durante o sono. A boa notícia é que o tratamento dela é semelhante ao de qualquer outro tipo de epilepsia e os resultados são muito bons, tá? Mas ela pode surgir em qualquer fase da vida e muitas vezes sem uma explicação, pelo menos plausível, né? Dona Vânia Lúcia coloca cetamina spray, ajuda na dor crônica, estou tentando o plano aprovar. Tem trabalhos mostrando que sim, tá, dona Vânia? Que ajuda sim na dor crônica. Agora, são trabalhos ainda muito incipientes, né? Talvez por isso que às vezes os planos podem não querer aprovar. Mas tem trabalho mostrando que sim, que tem uma boa resposta, tá? Ania, em Santa Catarina está faltando profissional igual ao senhor. Obrigado, dona Ania, fico muito feliz. Mas, pessoal, eu devo dizer para vocês, eu tenho grandes amigos em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Dr. Wilker Conner, Dr. Charles Kondajeski, são profissionais excelentes aí, viu? O Dr. Charles é neuropediatra, o Dr. Wilker é neurocirurgião. Mas eu quero dizer para vocês que aqui na clínica a gente atende por telemedicina também, tá, pessoal? Eu sei que presencialmente tem as suas vantagens, mas para quem não puder estar presente, dá para a gente fazer um atendimento por telemedicina. E eu atendo em São Paulo também, inclusive agora, dia 1º, olha só, dia 1º agora de agosto, daqui a 2 dias, eu estarei atendendo em São Paulo, tá? No período da manhã. Uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, eu atendo em São Paulo. Faço cirurgias, né? Acompanho os pacientes, dou palestra. Inclusive eu vou participar de um evento da Sociedade Paulista de Anestesia, enfim. A gente une as coisas, mas atende em São Paulo. Acho que de Santa Catarina para São Paulo não é talvez tão longe, tá? Mas lembre-se, hoje existe a tecnologia, dá pra gente atender por telemedicina, tá bom? Patrícia, boa noite, doutor. Percebi que após as crises e diagnóstico do meu filho, passando a mão na cabeça dele, percebi que um pequeno lado da cabeça como se estivesse funda. É normal? Antes não tinha. Dona Patrícia, não é normal, tá? Uma parte da cabeça da criança ficar funda. Acho que merecia uma avaliação, tá? Para saber o que aconteceu aí, tá bom? Normal não costuma ser. Claro que precisa examinar, talvez fazer um exame, uma tomografia ou uma ressonância para saber. Deveras Oliveira coloca, o que você acha da lamotrigina? A lamotrigina é um excelente medicamento também, usado em associação com outros remédios para controlar determinados tipos de crises epiléticas. O único cuidado com a lamotrigina é a síndrome de Stevens-Johnson. Então o paciente tem que ser muito bem orientado, que se começarem a aparecer manchas vermelhas na pele, como se estivesse queimando, né, e descamando a pele, tem que interromper o tratamento e ir
ao médico, porque essa síndrome de Stevens-Johnson ela é extremamente danosa para a pessoa. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem, tá? Stevens-Johnson ela é muito prejudicial para a pessoa. Olha, são imagens assim, tá? Para quem toma lamotrigina. Não é que não deva tomar, só tem que ficar de olho, tá, pessoal? Porque eu já tive paciente assim. Olha, aparecem manchas desse tipo assim na pele, tá? Olha, Stevens-Johnson. Então, quem toma lamotrigina tem que ficar de olho. Se começarem a aparecer essas manchas assim, tem que procurar ajuda, né? Primeiro tem que suspender o remédio, já suspende logo e depois vai ao hospital aí para receber o tratamento adequado, porque pode ser muito prejudicial, tá bom? A questão aqui do levotiracetão, ok. Ótimo. Pessoal, muitas perguntas aqui. Não sei se eu vou conseguir responder todas, tá, pessoal? Olha, por enquanto está empatado entre Parkinson e fibromialgia na próxima live. Então, preciso que alguém desempate aqui, tá bom, pessoal? O senhor conhece o Hospital Infantil Joana Guzmão? Não conheço. Eu não conheço o hospital, tá, dona Anne? Não conheço. Tá? Ana Saraiva, são medicamentos diferentes, tanto fenobarbital contra a lamotrigina são. Gente, tem muitas perguntas aqui. Fibromialgia, desempatou, hein? Tá 3-2 para fibromialgia. E acabou de empatar aqui, agora tá Parkinson. Aí desempatou fibromialgia, a dona Vânia. Vamos lá, pessoal. Por enquanto tá ganhando a fibromialgia, viu? Fibromialgia, agora desempatou de vez aqui agora. Olha, dona Paula Arraes, a dona Edinalva, fibromialgia. Pronto, pessoal, escolhido. O tema da próxima live. Então vamos fazer assim, dona MCT Caldas. Vamos combinar assim, já que ficaram fibromialgia e Parkinson, na próxima live a gente vai falar sobre fibromialgia. Eu vou ver um convidado bem legal para falar aqui pra gente. E na outra live, né, sem ser dessa quarta que vem, na outra, a gente vai falar sobre Parkinson, tá bom? Então, pessoal, olha só, já vou pedir para vocês, preparem suas dúvidas. Eu vou colocar lá as caixinhas de perguntas sobre fibromialgia. E eu quero ver todo mundo lá perguntando, compartilhando, participando e convidando as pessoas para a live, tá bom? Na próxima live a gente vai bater 50 pessoas, vai bater a nossa meta de 50 pessoas aqui, tá? E aí na outra quarta a gente vai falar sobre Parkinson, tá bom? Fechado aí, pessoal? Ótimo, excelente. Olha, muito bom compartilhar com vocês essa noite, passar aqui. Passamos aí 3 minutos aí do horário do final da nossa live, tá? A Assunção colocou aqui, né, que não tem problema sobre o tempo para responder. Então, vamos respondendo aí, podem deixar, eu vou responder. E aí vamos fazer uma live então sobre fibromialgia, depois Parkinson, aí depois eu vou conversar com a doutora Érica para a gente fazer uma live aqui sobre neuropsicologia, tá bom? Mas já prepare as dúvidas de vocês, quem tem aí dor, né, quem sofre com dor da fibromialgia ou que tem alguém na família, vai ser uma live para vocês, tá bom? Vou ver um convidado, uma convidada bem legal aqui pra gente tratar desse problema aqui e tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Aí eu vou responder aqui essa última pergunta aqui da dona Ana Saraiva, pra gente poder finalizar. No caso, ela toma lamotrigina, em anos nunca apareceu. Tem possibilidade de ainda aparecer essas manchas? Dona Ana Saraiva, sempre tem, tá? A gente nunca pode dizer que não tem. Só que se não apareceu ao longo de todos esses anos, a chance é extremamente baixa, tá bom? Então, pode ficar tranquila, mas se aparecer, já suspende, avisa a gente, claro, e vá para uma emergência, tá? A última aqui, a Claudiane Gonçalves. Uma pessoa com epilepsia depois de operada tem a chance de ficar totalmente sem o medicamento? Tem sim, tá? Claro que isso não é uma garantia, tá, dona Claudiane? Mas eu tenho pacientes que a literatura médica mostra que mais ou menos 50% a 60% dos pacientes que são operados conseguem ficar sem crises e sem o medicamento. Isso é o que a literatura médica mostra. Então, né? Existe sim essa possibilidade, tá? Claro que isso não é uma garantia, mas existe essa possibilidade, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Essa live vai ficar gravada. Espera aí que eu vou fazer aqui uma foto. Prontinho.
A live vai ficar gravada aqui no perfil. Quero que todo mundo vá lá, comente, compartilhe. E a partir de amanhã já vou colocar as caixinhas de pergunta aqui sobre a fibromialgia. Quero ver todo mundo aqui, hein, pessoal? E vamos falar, claro, do canabidiol, do tratamento de dor crônica com medicamentos à base de cannabis. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, uma ótima noite para todos vocês. Continue acompanhando o perfil, continue interagindo aqui com a gente, é muito gratificante. Não esqueçam de se inscrever no canal no YouTube, tá? No canal no YouTube FG Clínica. Tem mais de 500 vídeos lá para vocês, a gente vai gravar mais para que vocês tenham saúde neurológica de qualidade. Um grande abraço e até a nossa próxima live, tá? Tchau, pessoal. Um abração em todos vocês.